Essa semana eu queria falar sobre oração com vocês. Nós entendemos que existe um chamado à oração, existe um chamado. A Bíblia fala orar sem cessar. A oração ela precisa ser constante, sim. O lugar de intimidade, o lugar do devocional precisa ser, sim, algo que nós temos como prática viva na nossa caminhada cristã. Mas eu queria falar algo que vai um pouco além do que isso. Eu queria falar sobre o chamado à oração. Eu acredito que existem pessoas que são chamadas especificamente para orar. Existem pessoas que são chamadas para pregar, existem pessoas que são chamadas para ir a outras nações como missionários, existem pessoas que são chamadas para trabalhar em áreas específicas dentro do chamado relacionado ao reino e à missão de Deus na terra de proclamação do Evangelho. Mas existem pessoas que são chamadas especificamente para oração. E às vezes você, por várias vezes, sentiu um desejo forte de ser missionário, por exemplo. Mas de repente você para e fala assim, poxa, mas cara, eu sou muito ruim para falar com as pessoas, né? Ou às vezes fala, poxa, eu não sei pregar. Ou como é que eu vou pregar? Eu não sei pregar. Ou alguma, sei lá, alguma coisa que você tem na tua cabeça aí, mas você sente esse chamado, essa coisa que queima dentro do peito por esse chamado, por essa proclamação, por esse ambiente integral em Deus. Entende o que eu estou falando? Beleza. Então eu quero te dizer o seguinte, existem pessoas que são chamadas à oração. Elas são chamadas para gastar o teu tempo integral na oração. E é fácil de reconhecer pessoas desse tipo. Primeiro, elas gostam de orar. Então você vai de repente se deparar com a pessoa, ela ora e, poxa, mas já passou esse tempo todo, entende? Mas existia, e graças a Deus hoje a gente vê pastores abrindo a visão, entendendo esse ambiente, esse chamado. Antigamente você falasse que as pessoas, pastor, eu quero orar o tempo todo. O que você quer? Não, eu quero orar, entende? Eu quero orar o dia inteiro, eu quero orar a noite inteira, eu quero orar o tempo integral, eu quero orar. E a pessoa fala assim, nossa, o que a gente vai? A pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada para o reino, só quer orar. Orar é importante, mas precisa agir, entende isso? Essa coisa que é falada? Pois é. Mas Deus tem levantado pessoas que são chamadas à oração. E se você for pegar exemplos na história, você vai ver várias e várias pessoas que elas oravam. Você vai ler, talvez que ele ressalta em alguma biografia o nome que aparece, alguém falando sobre ele, mas você não vai ver grandes ações dele. Ele simplesmente resolveu separar a vida dele para a oração. Entende isso? E Deus tem levantado casas de oração. Desde 99 a gente vê um despertar de casas de oração no mundo inteiro. Um movimento de oração no mundo inteiro. Por quê? Porque existe uma agenda escatológica, que eu não vou entrar nesse detalhe, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre escatologia aqui. Mas existe uma agenda que precisa... O incensário, né, no céu, ele precisa ser cheio para ser derramado sobre as nações. E quando a Bíblia trata desse incenso chegando aí, está falando de oração. A gente percebe poucas pessoas orando muito, mas existe um despertar numa geração, nesse tempo, essa geração da vinda de Jesus, existe um despertar de pessoas, de comunidades, de casas de oração sendo plantadas, com o único intuito de chegar diante de Deus, encher as taças dele, encher o incensário dele, com um clamor por justiça. Pega um pouquinho da história, vai pesquisando alguns movimentos de oração e você vai perceber que pessoas começaram a buscar e a clamar a Deus por justiça, clamar a Deus pelo Brasil, clamar a Deus pelas nações, clamar a Deus por situações, clamar a Deus para que ele se manifestasse com poder sobre situações que só ele poderia intervir e mudar. Entende isso? Hoje, eu vou falar hoje o que é que eu tenho clamado. Eu tenho orado e falado assim, Deus, o Brasil, ele tem palavras que são liberadas sobre ele há muito tempo. Brasil é celeiro de missionários, Brasil terra de avivamento, Brasil líder de adoração às nações.
Mas eu tenho pensado e clamado a Deus, falando assim, Deus, o Brasil é um país que precisa ser limpo da tua corrupção, porque se ele não for limpo da tua corrupção, como é que nós seremos exemplo de adoração às nações? Como é que nós seremos qualquer coisa às nações se a nossa casa, se o nosso país ele está contaminado por homens e mulheres corruptos, e não só em níveis de governo, mas homens e mulheres em várias esferas, eles são corruptos. Então Deus tem levantado, se você for olhar, você olha no âmbito geral, você vai ver que Deus tem levantado pessoas que têm chamado específico à oração, para que elas clamem por justiça e para que Deus limpe a nação brasileira. Beleza? Eu vou me atentar aqui, talvez uma outra hora a gente volte a falar sobre isso, porque senão fica um vídeo longo e chato. Beleza? Seguinte, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e divulgar isso pra galera. Falou, galera.